Então, esses três fatores, quando se combinam na história de um povo, movimento camponês com ideologia, sociedade civil organizada e consciente e governo popular, acontece a reforma agrária. Bom, então notem, as forças da sociedade civil são importantíssimas. E isso ajuda quando a luta avança ou não. E a terceira força é um governo popular. Sem governo popular, não avança a reforma agrária. Porque tu tem que mexer nas estruturas do Estado. Tem que ter política pública que leve a atender as mudanças que a sociedade precisa. Por que 58 a 62 avançou tanto? E nós tínhamos um governo estadual, Leonel Brizola, que, na minha opinião, e arrisco o diploma, foi o único governador de esquerda do Brasil, pelas políticas que ele fez. Então, o Brizola era um governo popular. Por que quase nós a conquistamos a reforma agrária em 64? Porque o João Goulart era um governo popular. Já os governos Lula e Dilma, não é falar mal deles o caracterizado. Acontece que nós elegemos o Lula e a Dilma numa correlação de forças que tivemos que apelar com aliança com a burguesia, desde o Lula 1 e agora mais ainda com o Lula 3. E então nós não tivemos possibilidade de força real política de ter um governo popular. O presidente é popular e é talvez o maior líder popular dos últimos 50 anos. Mas o governo Lula não é popular. Se alguém duvidar, eu levo vocês junto e escolham o ministro que vocês quiserem para nós ter audiência. Mas aqui estão fazendo reflexão teórica, ideológica. Governo popular é fundamental. Senão tu não avança. Agora, a reforma agrária popular não pode mais se basear apenas em distribuir terra. Não vai alterar nada na sociedade brasileira. Então nós incluímos, só vale a pena, atenção, brigada da União, lutar por terra, que vamos continuar. Se o objetivo mudar, agora o nosso objetivo tem que ser produzir alimentos saudáveis para todo o povo. Para quem tu quer terra, meu? Para tu ficar rico? Para plantar soja transgênica? Para dar lucro para a Bayer com o veneno que tu está botando e vai morrer 10 anos antes que eu, porque tu vai morrer envenenado? É isso que tu quer? Não. Nós queremos terra para produzir alimentos saudáveis para todo o povo brasileiro, que 85% já mora na cidade. Então nós temos que alimentar com 15%, nós temos que alimentar 85% da população. E, segundo o paradigma que não estava presente quando nós começamos a ocupação, defender a natureza. Estamos olhando aí as mudanças climáticas. Alguém vai sobreviver se continuar desse jeito? Já estamos em 1,5 graus acima da média histórica. Nós estamos no limiar de não ter retorno. E isso vai alterar o ciclo agrícola, vai alterar o regime de chuvas. Com 3 a 5 graus acima, vai inundar todas as cidades litorâneas. Porto Alegre não vai precisar de chuva, vai ser inundado pela água que vai vir do oceano. Está aí, está na beira. E nós aqui no Rio Grande, já para pegar um exemplo que nos afetou a todos, com a enchente do ano passado, o governo federal veio aqui e entregou de mão beijada 88 bilhões de dinheiro nosso, do povo. E no que foi gasto mesmo esses bilhões? Nada, nada em ação preventiva das mudanças climáticas. Só foi para a estrada, ponte, umas escolas,
umas ruas. E por isso que os cientistas estão dizendo, aguardem, que vai vir mais uma enchente. Que todas as mudanças necessárias para prevenir, que é defender a natureza, plantar árvore, proteger as nascentes, não fizeram nada. Então a reforma agrária só tem sentido nos tempos atuais se for para salvar a natureza, se for para replantar árvore, se for para proteger a água, se for para proteger as nascentes, senão nós vamos perder tempo. E obviamente, para alcançar essas três coisas, vamos lutar pela terra, temos a conquista do território. Nesse território vamos produzir alimentos saudáveis e vamos proteger a natureza. Mas para alcançar esses paradigmas, nós temos que desenvolver, então, instrumentos que permitam que a família assentada chegue lá. Primeiro, é a adoção da agroecologia. A agroecologia como um conjunto de técnicas de concepção de agricultura que pode mudar a nossa agricultura e produzir alimentos saudáveis. Dentro da agroecologia, já aproveito para dar um informe. Como Deus existe, e eu tenho certeza, viu, Graciela, que Deus é comunista. Ele nos aproximou do chinês, do Partido Comunista Chinês. E os chineses podem nos dar os instrumentos necessários para massificar a agroecologia. Eu me refiro à capacidade de produzir massivamente sementes orgânicas, crioulas. Me refiro à produção de fertilizantes. Seja bem-vindo, camarada Olívio Dutra! Essas máquinas que andam aí pela estrada, que elas pegam toda a estrada, isso é uma vergonha, é um absurdo. Até porque eles nem estão conseguindo pagar, né? Então ficam iludidos do tamanho do trator. Nós precisamos de muitas máquinas, porém adequadas aos assentados, para fazer todas as operações, tá, que seja necessário. Bem, outra política necessária para alcançar o objetivo é a agroindústria. Sem a agroindústria nós não vamos alimentar o povo. Não tem como levar leite in natura para a cidade. Tem que pasteurizar, tem que fazer queijo. Tá? Não tem como conservar o suco, tem que pasteurizar. Tá? Tem que botar nas caixinhas. E assim por diante. Então a agroindústria é fundamental. E a agroindústria tem um componente na reforma agrária popular ainda mais revolucionário, que é a possibilidade de dar trabalho com renda para a juventude e para as mulheres. Por que a juventude sai do campo e vai para a cidade? Porque não tem um trabalho que dê renda. Agora ofereça para ele R$3.000 numa cooperativa para ver se ele não fica. Ele fica. E a mesma coisa as companheiras. A agroindústria é uma forma de nós incorporar o trabalho das mulheres para que seja produtivo e tenha renda. Senão o nosso discurso contra o machismo é só retórica. Agora uma companheira com dinheiro no bolso no final do mês não vai mais aguentar desaforo nenhum de marido e na primeira oportunidade ela dá um pontapé na bunda. Entendeu? Finalmente, parte dessa reforma agrária popular é a educação. A educação formal é essa do ensino fundamental, ensino médio, universidade. Tá? E a educação tem o conhecimento científico. Sem conhecimento científico, nós não vamos transformar a agricultura, nem a natureza. Sem estudar, não adianta só escutar os nomes. Os nomes não sabiam tudo, por isso que morreram pobres. Tá? Então, tem que combinar conhecimento popular com o conhecimento científico. E aí, para terminar, quero também fazer uma referência a um programa de política pública, tudo a ver com a reforma agrária popular, que é o Pronera. O Pronera é revolucionário.
porque nós introduzimos como uma política pública que o jovem assentado pode fazer universidade sem sair de casa. Olha que maravilha! Então o cara vai na universidade 2 meses, aprende, pega tudo, manhã, tarde e noite, volta para casa, compartilha, ou seja, traz o conhecimento científico da universidade para a comunidade e não se afasta da sua realidade. Quando um jovem do campo vai lá para Porto Alegre, mesmo que seja para estudar qualquer coisa, arquitetura, medicina, advogado, não volta mais. Vai casar, vai criar outras relações, vai arranjar emprego. Agora os do Pronera não. Ai deles, se depois de formado eles não voltarem para a comunidade. E na comunidade tem trabalho para todo mundo. Agrônomo, veterinário, professor, médico, etc. E tal. Então o Pronera é revolucionário. Só que o maldito governo popular. O orçamento do Pronera esse ano era 72 milhões. O governo deu 26 para ser alissado. É uma vergonha. Tem muito curso por aí que não só não pagaram as universidades, como o MST que está financiando com comida os estudantes. Isso é uma vergonha para o governo que nós elegemos. Tá? E a turma de Brasília parece que cria cera nos ouvidos. Eles não ouvem mais ninguém. Tá? Vira prepotente. Acho que sabe tudo. E nós precisamos ampliar os cursos de Pronera, com todas as universidades, com todos os cursos, porque essa é a forma de você democratizar o conhecimento científico e vai ajudar a reforma agrária. Bem, agora termino mesmo dizendo o seguinte: toda essa teoria que eu descrevi aqui aconteceu no anônimo. No início, nós fazíamos ocupação com apoio da sociedade, sem apoio do governo. Então virou assentamento. É um território nosso. E nesse território é que então, aprendendo com a vida, com as lições, com a prática, é que nós começamos a gestar as primeiras medidas de reforma agrária popular. Imagine um assentamento como esse. E vocês moram aqui, os que vieram de fora podem ter visto. Uma agroindústria do laticínio, faz queijo, manteiga, o frigorífico que abate boi, abate suíno. Tá? Uma faculdade de agronomia em parceria com a Universidade Federal de Fronteira Sul. Isso são conquistas estratégicas para o futuro. Então aqui é também um pequeno projeto piloto do que vai ser no futuro, quando nós tivermos um governo popular, uma sociedade organizada e um movimento camponês mais forte para transformar o Brasil em uma grande anônima. Essas reflexões que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, João Pedro.